Olá pessoal, vamos resolver a prova da segunda fase do nível 2 da Olimpíada Mirim da OBMEP 2024, destinada ao quarto e quinto anos do ensino fundamental. Questão 1. Quantos triângulos brancos há na figura? Temos uma figura aqui que é um quadrado que é dividido em vários triângulos. Alguns são verdes e outros brancos. Temos também alguns quadradinhos brancos aqui. O enunciado quer que a gente conte quantos triângulos brancos há na figura. Veja aqui, começando aqui, ó, a gente tem um triângulo branco aqui, dois triângulos brancos aqui, três triângulos brancos aqui. Agora, ao invés de eu contar o total de triângulos brancos na figura, observe o seguinte, se eu dividir ela em 4 pedaços aqui, ó, dividir desta forma aqui, veja que esses 4 pedaços aqui vão ser exatamente iguais, só rotacionando ele. Ó. Veja que esse triângulo aqui verde é igual a esse aqui é igual a esse aqui também é igual a esse. Então, como as figuras são idênticas, só rotacionadas, quer dizer que se nesse pedaço aqui, nesse quadrante, eu tenho 3 triângulos brancos, quer dizer que nos outros também vou ter 3. Então, em cada um desses pedaços que eu dividi, eu tenho 3 triângulos brancos, e no total, eu dividi em 1, 2, 3, 4 pedaços, logo o total de triângulos brancos nessa figura é 3 vezes 4, que corresponde a 12, o que está indicado na alternativa C. Questão 2. Quantas bolinhas brancas devem ser pintadas de preto para que o número de bolinhas pretas fique igual ao dobro do número de bolinhas brancas? Veja que, inicialmente, nós temos o total de 2 bolinhas pretas, que estão indicadas, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas brancas. Veja que, no total, nós temos 2 mais 7, que corresponde a 9 bolinhas. Assim, se nós queremos que o número de bolinhas pretas seja o dobro do número de bolinhas brancas, veja aqui. Se eu pegasse, por exemplo, transformasse uma bolinha branca em preta, eu ficaria com 3 bolinhas pretas e 6 bolinhas brancas. E olha só, 6 não é o dobro de 3? Então, se eu pintasse uma bolinha branca de preto, o número de bolinhas brancas seria o dobro do número de bolinhas pretas. Mas eu quero o contrário. Eu quero que o número de bolinhas pretas seja o dobro do número de bolinhas brancas. Tá bom. Então, se eu quero que seja o dobro, eu preciso obrigatoriamente que o número de bolinhas pretas seja 6. Porque aí, como eu tenho 9 bolinhas, vão sobrar 3 bolinhas. Portanto, eu vou ter 6 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas. E aí, 6, como 6 é o dobro de 3, o número de bolinhas pretas vai ser o dobro do número de bolinhas brancas. Então, afinal, quantas bolinhas eu tenho que pintar de preto? Eu não tinha 2 inicialmente? E para ter a situação do enunciado eu preciso ter 6? Logo, então, eu preciso pintar 6 menos 2, que corresponde a 4 bolinhas. Logo, eu tenho que pegar 4 bolinhas brancas e pintar de preto, e isso corresponde à alternativa D. Questão 3. Laura fez a montagem ao lado usando 21 cubinhos iguais. Ela olhou a montagem de cima e fez um desenho do que viu. Qual dos desenhos abaixo pode ser o que Laura fez? Veja, se ela olhou aqui de cima a figura, vamos observar o que ela pode ter visto em cada um desses lados, desses quadrados aqui. Veja que nessa posição aqui, ó, tem uma coluna aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Logo, quando ela olhar essa fileira aqui de cima, ela vai estar completa. E veja aqui, na alternativa E e na alternativa D, esta coluna aqui não está completa com os 4 quadradinhos. Logo, elas não podem ser a resposta correta. Agora, veja aqui, nesta outra coluna aqui, nós vamos ter, se ela olhar aqui de cima, esta posição coberta, esta aqui coberta, escondidinho aqui, esta coberta e esta também. Logo, nesta posição aqui, também vão estar os 4 cobertos. Na alternativa C, isto não ocorre. Logo, a C também está errada. Agora, entre A e a B, veja aqui, nessa coluna aqui, temos esta posição, esta e esta. Então, nós temos 3 posições de fileiras que a Laura vai ver aqui em cima ocupadas. E na B, esta opção aqui está vazia. Logo, a B também não pode ser. Portanto, nós concluímos que o desenho que a Laura fez é o que está indicado na alternativa A. Questão 4. Os alunos retiraram seus chinelos para a aula de natação. Alguns desses chinelos estão mostrados na figura abaixo. Qual é o menor número de alunos que podem ter participado dessa aula?
Observe que nesta figura nós temos um total de 6 chinelos. Desses chinelos, veja que no total 5 deles são de pé direito e apenas um é de pé esquerdo. Veja, inclusive, que esses dois chinelos aqui vão formar um par, né? Um vai ser de pé direito e o outro de pé esquerdo. Então, a gente sabe que, como os alunos eles vão calçar um pé direito e um pé esquerdo, a gente já tem um aluno vai calçar esses dois chinelos aqui e vão sobrar 4 chinelos com pé direito. Logo, cada um desses chinelos deve pertencer a um aluno. Assim a gente percebe que o número mínimo de alunos que pode ter participado dessa aula é 1, 2, 3, 4, 5. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C. Questão 5. As figuras abaixo foram construídas ligando pontos de uma malha de quadradinhos de mesmo tamanho. Qual delas possui o maior contorno? O contorno significa o perímetro. Como nós queremos saber qual delas possui o maior contorno, vamos comparar as partes que estão iguais entre elas. Veja que, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, nessas 3 figuras aqui, veja aqui, esses pedaços aqui são idênticos. Então, daqui para cá, tudo que tiver desse lado aqui vai possuir o mesmo tamanho de contorno. Então, basta analisar o que vai acontecer desse outro lado aqui. Agora, veja que na figura 4 também, esse pedaço que eu tenho para cá, ele é equivalente a esse aqui, só que rotacionado. Então, esse pedaço todo aqui, o valor do contorno daqui, vai ser quase o mesmo daqui. Veja que a única mudança é que vai faltar esse pedacinho aqui, mas esse pedacinho aqui pode ser equivalente a este aqui. Então, esse pedaço que sobrou aqui, com certeza, vai corresponder, por exemplo, a esse pedaço aqui. Logo, essa figura 4 já tem um contorno menor que o da figura 3. Logo, a figura 4 não pode ser a resposta correta. Vamos analisar as demais figuras. Esta figura aqui tem esse pedaço e esse, que coincidem com esses dois em tamanho, só que essa figura 1 tem esses 2 pedaços aqui a mais. Logo, o contorno da figura 1 é maior que o da 2 e o da 2 também não pode ser a resposta correta. Agora, o da figura 3, se a gente comparar com o da figura 1, o da figura 1 tem 2 pedaços aqui só tem um. E esse pedaço e esse coincidem com esse pedaço e esse. Logo, a figura 2 também é maior que a figura 3 o contorno, então a figura 3 também está errada. Sobra a comparação da figura 1 com a figura 5. Então vamos agora fazer a contagem. Veja aqui, na figura 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retos. Só que esses pedaços curvos aqui tem 1, 2, 3, 4 na figura 1. E na figura 5 eu tenho apenas 1, 2. Logo, a figura 1 vai ter o maior contorno que a figura 5. Assim, a resposta correta é a alternativa A. A figura 1 possui o maior contorno. Questão 6. Em uma escola, o número de alunos que preferem matemática é o dobro dos que preferem português, o dobro dos que preferem ciências e o triplo dos que preferem inglês. Qual dos gráficos abaixo representa melhor essa situação? Vamos tentar entender as informações do enunciado. Primeiro, ele diz que o número de alunos que preferem matemática, eu vou indicar como M, corresponde ao dobro, ou seja, 2 vezes os que falam português. Então, se matemática é o dobro do que fala português, faz sentido que no meu gráfico aqui, a barrinha do M seja o dobro do tamanho da barrinha do P, não é mesmo? Então, veja aqui, ó. Nesse gráfico da D, a barrinha do M é o dobro do P. Nesse gráfico da E, a barrinha do M também parece ser o dobro do P. O mesmo acontece na C. Agora, na B, veja que o gráfico da coluna do M é menor que o do P. Isso não faz sentido, porque o M é o dobro do P, então o M é bem maior que o P. Então a B está errada. O mesmo acontece com a A, porque a A, veja que a coluna do M é muito maior que a do P. Então a A também não pode ser. Agora, ele diz também que a coluna do M é o dobro dos que preferem ciências. Então, se a coluna do M é o dobro do que prefere ciências, faz sentido que, se M é 2P e M é 2C, faz sentido que essa quantidade aqui seja igual a essa. Logo, faz sentido que a quantidade do pessoal do P, de português, seja igual ao pessoal que faz ciências. Ou seja, faz sentido que essa coluninha do P seja igual à coluninha do C.
Isso acontece nessa alternativa C e na D, mas na E, veja que isso não acontece. A coluna do P é maior que a do C. Logo, a do E não pode também estar correta. Agora, a gente sabe que o pessoal que prefere matemática é o triplo do povo que prefere inglês. Então, se o pessoal que prefere matemática é o triplo do pessoal de inglês, quer dizer que a coluna do inglês vai ser 1/3, né? Eu preciso de 3 colunas do inglês para dar uma de matemática. Então veja que na coluna da D, o inglês está muito maior que a matemática. Isso não faz sentido, porque matemática é 3 vezes mais que inglês. Portanto, a alternativa D também está com o gráfico errado. Logo, concluímos que o gráfico que representa melhor essa situação é da alternativa C. Questão 7. Martina quer retirar todas as estrelas do colar pelo cordão sem cortar o cordão. Qual é o menor número de bolinhas que ela terá que retirar? Bom, para ela conseguir tirar as estrelinhas, ela precisa sair ou por essa extremidade aqui ou por essa extremidade aqui. Veja então que, para que ela consiga retirar essas estrelinhas, ela vai ter de retirar todas as bolinhas que estão antes dessas estrelinhas. Então, como eu quero retirar o menor número possível de bolinhas, como essas bolinhas aqui, essas 3 estão aqui no meio, eu vou manter elas, eu não vou retirar elas. Agora, se eu quero manter essas 3, eu preciso retirar o pessoal que está daqui desse lado e o pessoal que está daqui para esse outro lado. Então, para eu conseguir tirar essas 2 estrelinhas desse lado, eu preciso tirar 1, 2, 3, 4 bolinhas daqui. E desse outro lado, se eu preciso tirar essas 2 estrelas aqui, eu preciso retirar essas 3 bolinhas daqui. Logo, no total, o menor número de bolinhas que eu vou ter de retirar corresponde a 4 mais 3, que é 7 bolinhas, alternativa B. Questão 8. Juliano tem uma camiseta branca, uma preta, uma azul e uma vermelha. Ele também tem uma bermuda branca, uma azul e uma cinza. Quantas são as maneiras de Juliano se vestir com uma camisa e bermuda de cores diferentes? Para resolver essa questão, a melhor maneira é a gente fazer uma tabelinha e colocar numa coluna as camisetas e as suas respectivas cores e na outra coluna as bermudas e suas respectivas cores. Veja que temos no total 1, 2, 3, 4 opções de camiseta e 1, 2, 3 opções de bermuda. Logo, a minha tabela vai ter um total de 12 casinhas, porque corresponde a 4 vezes 3. Então, fazendo a tabela aqui, nós temos numa coluna aqui as 4 camisetas das respectivas cores e a outra aqui com as 3 bermudas e suas respectivas cores. Fazendo aqui todas as possibilidades, veja que esta possibilidade aqui vai ter cores iguais, 2 brancas, e essa vai ter 2 azuis. Logo, temos no total, o número de maneiras de vestir uma camiseta e bermuda de cores diferentes corresponde a todas essas que estão amarelas aqui, que se contarmos correspondem a 10 opções, alternativa C, o que finaliza esta questão. Questão 9. Na classe de Pedrinho há 36 alunos presentes. A professora pergunta quem gosta de português e 28 alunos levantam a mão. Ela também pergunta quem gosta de matemática e 32 alunos levantam a mão. Pedrinho foi o único que não levantou a mão em nenhuma das vezes. Quantos alunos da classe gostam de matemática, mas não gostam de português? Essa pergunta tem uma coisa muito interessante. Quando os alunos levantam a mão porque dizem que gostam de português, por exemplo, isso não necessariamente significa que eles não gostam de matemática ou gostam de matemática. Então, dentre os alunos que gostam de português, tem aluno que gosta de matemática e tem aluno que não gosta de matemática. Então nós temos 3 opções. Nós temos os alunos que só gostam de português, os alunos que gostam de português e matemática e os que só gostam de matemática. Então a gente vai ter o pessoal que só gosta de português, o pessoal gosta dos dois, o pessoal gosta só de matemática e o Pedrinho, que não gosta de nada, né? Se o Pedrinho não levantou a mão em nenhuma das opções, o Pedrinho está fora aqui, ele é o único excluído dos 36 alunos. Então quer dizer que 35 alunos estão numa dessas 3 categorias aqui. Então se a gente fizer uns gráficos para entender melhor, vamos fazer aqui uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. O que essas bolinhas vão indicar? Esse aqui é o povo que está aqui é o pessoal que gosta só de português, o povo que está aqui gosta só de matemática, e o povo do meio é o pessoal que gosta de português e matemática. O enunciado nos diz que 36 alunos
na sala, então o total desse... Então aqui eu tenho 35 mais o Pedrinho, e eu tenho que 32 alunos levantaram a mão para gostar de matemática. Então quer dizer que o pessoal que gosta de matemática, mais o pessoal que gosta de matemática e português, vai dar 32 alunos. Agora, eu sei que tenho 28 alunos que gostam de português. Então, o pessoal que gosta de português e o pessoal que gosta de português e matemática dá 28 alunos. Então, eu sei que o pessoal que gosta de matemática mais o pessoal que gosta de português e matemática é 32, e o pessoal que gosta de português mais o pessoal que gosta de português e matemática vai ser justamente 28. Agora, eu sei que o total, se eu somar o pessoal que gosta de português, português e matemática, vai dar 35, porque eu estou excluindo o Pedrinho. Então, eu sei que essa soma total aqui vai ser 35. Então, se eu sei que a soma total é 35 e eu sei que o pessoal gosta de português, mas português e matemática dá 28, quer dizer que esse povo que gosta de matemática corresponde a essa quantidade aqui, 35, menos 28, que é o povo que gosta de português e matemática. 35 menos 28 é 7. Isso quer dizer, então, que há 7 alunos que gostam exclusivamente de matemática. Ora, se no total aqui eu tenho 7 alunos que gostam de matemática e o pessoal que gosta de matemática mais português e matemática é 32, quer dizer que 25, que é 32 menos 7 alunos, gostam de português e matemática. E, portanto, 10 alunos gostam exclusivamente de português. Queremos saber quantos alunos gostam de matemática, mas não gostam de português. Esse total de alunos corresponde a 7, alternativa B. Questão 10. Benício viu um relógio pelo espelho retrovisor em seu carro, como mostra a figura. Que horas o relógio estava marcando? Veja que no retrovisor o relógio está espelhado. Nós sabemos que esse ponteiro menor aqui é o ponteiro das horas e o ponteiro maior corresponde ao ponteiro dos minutos. Então vamos tentar imaginar e redesenhar esse relógio como ele estaria se não tivesse espelhado. Veja que nós vamos ter a visão no espelho, esta aqui, que está indicada aqui, e a visão não espelhada será esta. Então veja aqui, a gente tem que o ponteiro das horas, ele está aqui, ele está no meio, essa bolinha aqui é do 3, essa é a do 6. Então essa bolinha aqui tem que ser a bolinha do 4, e essa é a bolinha do 5. Veja então que esse ponteiro das horas vai indicar o meio entre a bolinha do 4 e a bolinha do 5. Então quer dizer que o ponteiro das horas indica que a gente está dentro de 4 horas, mas não chegou a 5 horas ainda. Então está 4 horas e alguma coisa. Mas como o ponteiro dos minutos está no 6, se ele der a volta completa, ele dá 60 minutos. Como ele está aqui na metade, ele deu metade de 60, que é 30. Logo, quer dizer que o espelho, o relógio indica 4 horas, que é o ponteiro das horas indica 4, e 30 minutos, porque o ponteiro dos minutos está no 6, que é metade desse círculo todo aqui. Portanto, o relógio está marcando 4 horas e 30 minutos, alternativa A. Questão 11. Ana, Beto, Cris, Duda e Enzo moram nas casas de número 10, 30, 50, 60 e 80 de uma rua nessa ordem. Nessa rua, o número de uma casa corresponde à sua distância em metros do início da rua. Certo dia, os amigos foram estudar juntos na casa de um deles e perceberam que a soma das distâncias percorridas por todos eles foi de 110 metros. Na casa de quem eles foram estudar? Nós temos essa figura aqui que indica os números de cada casa. Vamos entender o que esses números significam. Veja aqui, por exemplo, a casa da Ana é essa primeira casa aqui. Então, se a casa da Ana vale 10, quer dizer que a distância da casa dela, ela mesma, é sempre 0. Agora, a casa do Beto vale 30. Se a casa do Beto vale 30, isso quer dizer que a distância do Beto até a Ana é 30 menos 10, que é 20. E assim por diante. Se eu quiser calcular a distância da Cris para a Ana, eu vou fazer 50 menos 10, que é 40. Da Duda para a Ana, 60 menos 10, 50. E assim por diante. Logo, para eu poder descobrir qual que é
a casa que eles foram, eu vou ter de pensar, vamos supor que eles foram na casa da Ana. Então a distância total que eles vão percorrer vai ser 30 menos 10, 50 menos 10, 60 menos 10, 80 menos 10. Aí eu vou fazer a mesma coisa no caso do Beto. Vamos pensar que eles foram na casa do Beto. Então a Ana foi na casa do Beto, ela andou 20, 30 menos 10. A Cris foi na casa do Beto, ela andou 50 menos 30. A Duda também foi na casa do Beto, andou 60 menos 30, 30, assim por diante. Temos que fazer esses cálculos para cada uma dessas casas. Então, se a gente fizer cada um desses cálculos, vamos supor que, por exemplo, inicialmente, na casa da Ana, temos o 10 menos 10, como a Ana está na própria casa dela, ela não vai andar para ir para a sua própria casa. E aqui as distâncias, que são as diferenças que eu acabei de explicar. Portanto, olhando aqui os cálculos das 5 distâncias fazendo a partir desta técnica, a gente observe que a soma das distâncias foi exatamente 110 metros no caso da casa da Duda. Aqui essa soma é exatamente 110 metros, portanto eles foram na casa da Duda para estudar e a resposta é a alternativa D. Questão 12. Os chapéus, gravatas e sapatos dos palhaços Pirilampo, Zé Grilo e Churupita estão nas prateleiras ao lado. Sabe-se que Pirilampo e Churupita não possuem chapéus iguais. Pirilampo e Churupita possuem gravatas iguais. Pirilampo e Zé Grilo não possuem sapatos iguais e Churupita e Zé Grilo não possuem sapatos iguais. Quais são o chapéu, a gravata e o sapato de Zé Grilo? Vamos observar cada uma das informações para entender quais são as possibilidades de vestimenta para o Zé Grilo. Pela primeira afirmação, se Pirilampo e Churupita não possuem chapéus iguais, então quer dizer que o Zé Grilo tem que ter um chapéu verde. Porque se o Zé Grilo tivesse esse chapéu amarelo aqui, o Pirilampo e o Churupita teriam 2 chapéus verdes, contrariando essa afirmação. Assim a gente já sabe que o chapéu de Zé Grilo é um chapéu verde, então não pode ser a alternativa C, nem a alternativa D, que apresentam chapéus amarelos. Agora vamos para a segunda afirmação. Pirilampo e Churupita possuem gravatas iguais. Se o Pirilampo e o Churupita possuem gravatas iguais, as 2 gravatas deles são essas 2 amarelas aqui. Logo, o Zé Grilo tem que ter justamente essa gravata azul aqui. Então, se o Zé Grilo tem essa gravata azul, a gente conclui que a alternativa B também não pode ser, porque ele não tem gravata amarela. Ficamos entre a A e a E. Agora, a terceira afirmação. Pirilampo e Zé Grilo não possuem sapatos iguais. E além disso, Churupita e Zé Grilo também não possuem sapatos iguais. Se Pirilampo e Zé Grilo e Churupita e Zé Grilo não possuem sapatos iguais, quer dizer que o sapato do Zé Grilo tem que ser esse branco aqui. Por quê? Se o sapato dele fosse esse laranja com amarelo aqui, em alguma das opções, ou com Pirilampo ou com Churupita, ele ia ter um sapato igual a um deles. Portanto, a gente acaba de descobrir que o sapato do Zé Grilo é esse branco aqui, e esse sapato, esta gravata e o chapéu estão indicados na alternativa E, que é a solução para esta questão. Questão 13. O gráfico abaixo mostra os horários de modalidades olímpicas em um dia. Não é possível assistir a 2 modalidades ao vivo ao mesmo tempo. Qual é o maior número de modalidades a que alguém pode assistir ao vivo do início ao fim? A gente precisa descobrir que a gente não pode assistir 2 modalidades ao mesmo tempo. Então, se a gente começar assistindo uma modalidade, a gente vai acabar não conseguindo assistir a outra. Portanto, o que acontece é que, como nós precisamos assistir as modalidades do início ao fim e queremos o maior número possível, vamos pensar que, por exemplo, o judô e o surf, como eles estão separados aqui, a gente pode assistir essas 2 modalidades, porque aí nenhuma delas vai ter um horário junto. Agora, o futebol também, veja que o futebol começa depois que o surf acaba. Portanto, o futebol também posso assistir. Então, eu posso assistir o futebol, o surf e o judô. E o judô, veja que o judô começa depois que a natação acaba. Então, eu posso também assistir a natação. Então, nesse meu calendário, eu posso assistir natação, judô, surf, futebol, e nenhum deles vão encavalar entre si. Veja que, por conta disso, a canoagem, o basquete e o vôlei
eu não vou conseguir assistir. Mas aí eu consigo assistir um total de 4 modalidades. Assim, o maior número de modalidades que eu posso assistir ao vivo do início ao fim vai ser justamente 4, que correspondem a natação, judô, surf e futebol, o que está indicado na alternativa B. Questão 14. Emiliano terminou de preencher o quadriculado da figura com peças iguais às que ele já colocou, sem sobreposições. Além das 3 peças colocadas, ele já colocou mais 3 peças verdes, 2 peças amarelas e algumas vermelhas. Ao todo, quantas peças vermelhas ele usou? Vamos analisar. Se ele completou esse tabuleiro com peças amarelas, verdes e vermelhas, a gente sabe que todos esses quadradinhos ou vão estar pintados de amarelo, ou de verde, ou de vermelho, obviamente. Veja aqui, a nossa peça, que é amarela, ela sempre cobre um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. A peça verde sempre vai cobrir um total de 1, 2 quadradinhos. E a peça vermelha, que está aqui, sempre vai cobrir um total de 4 quadradinhos. O enunciado nos diz que o Emiliano ele usou um total de, além das 3 peças colocadas, mais 2 peças amarelas. Então, se ele já tinha usado uma peça amarela e colocou mais 2, ele vai ter no total aqui 3 peças amarelas. Essas 3 peças amarelas, como cada uma delas cobre 6 quadradinhos, no total as peças amarelas cobrem 18 quadradinhos. Agora, observe que o Emiliano colocou mais 3 peças verdes, além da que ele já tinha. Então, no total, ele fica com 4 peças verdes, e cada uma dessas 4 peças verdes vai ocupar 2 quadradinhos no total. Portanto, as peças verdes ocupam 2 vezes 4, 8 quadradinhos no total. Veja aqui, o total de quadradinhos desse quadriculado corresponde a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse lado aqui. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 desse lado aqui. Portanto, o total de quadrados nesse quadriculado é 6 vezes 7, que é 42. E a gente sabe que desses 42 quadradinhos, 18 mais 8, que corresponde a 26 quadradinhos, ou estarão pintados de amarelo ou de verde. Portanto, os quadradinhos que estarão pintados de vermelho correspondem a 42 menos 26. 42 menos 26 vai corresponder a 16. Portanto, eu tenho um total de 16 quadradinhos que estarão pintados de vermelho. Mas, como nós temos que cada peça vermelha ocupa 4 quadradinhos, precisamos um total de 16 dividido por 4, que corresponde a 4 peças vermelhas. Logo, a resposta é a alternativa B. O Emiliano precisou de 4 peças vermelhas. E, de fato, se a gente conseguir completar o tabuleiro com essas peças, como, por exemplo, nessa figura aqui, fica claro que a gente precisa usar exatamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4 peças vermelhas. E, no total, teremos 16 quadradinhos pintados de vermelho. Questão 15. Na figura, podemos ver 4 quadrados. O quadrado maior está dividido. Questão 15. Na figura, podemos ver 4 quadrados. O quadrado maior está dividido em 5 regiões. A área da região azul é igual a de 15 quadradinhos pretos, e a área da região amarela é igual a de 8 quadradinhos pretos. Qual é a área de cada um dos retângulos cor-de-rosa? Temos aqui a figura, ele já nos diz que a área azul corresponde a 15 quadradinhos pretos, e a área amarela corresponde a 8 quadradinhos pretos. Então, vamos dividir esta figura aqui em função dos quadradinhos pretos. Se a gente fizer essa divisão e quadricular essa figura, observe que nós vamos ter aqui esses quadradinhos, então nós vamos ter aqui os 15 quadradinhos que correspondem a esse aqui, e aqui os outros 8. Veja aqui, os quadradinhos aqui dos que estão pintados cor-de-rosa correspondem aqui a 6 quadradinhos pretos, não é? Então, temos 6 quadradinhos pretos em cada um dos retângulos cor-de-rosa. Então, a área de cada um dos retângulos cor-de-rosa, que é 6, vamos ver o que ela significa. Ela é a mesma que a de 4 quadradinhos pretos? Não, 4 quadradinhos pretos seria 4.
5 quadradinhos pretos também não, então ela é a mesma que 6 quadradinhos pretos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão.